Inclusive, Então, o primeiro bloco também, hoje celebramos o dia do heavy metal. nacional. Isso. Né? O dia do heavy metal nacional, que foi decretado em algumas cidades e estados do Brasil, né? Por conta né, da data do falecimento do André, né? Então foi decretado por alguns políticos e jornalistas se mobilizaram para poder decretar essa lei, né? E acrescentar isso no calendário do seu estado ou da sua cidade. Quais são as cidades, Thiago? Cidade é São Paulo. São Paulo. Tem também os estados de Goiás, Paraná, cidade de Manaus. Então as cidades são São Paulo e Manaus. Santo também, isso. Cidades São Paulo e Manaus. Em Manaus. Né? Os estados Goiás, Paraná e Espírito Santo. Fala galera, aqui é Anderson Bellini, diretor do documentário André Matos, Maestro do Rock, e eu tô aqui para bater um papo com vocês. Como vocês sabem, nosso documentário está sendo rodado há mais de um ano somente com recursos próprios. Só que agora a gente chegou no momento crucial do nosso documentário, onde a gente precisa dar saltos maiores. E para que esses saltos sejam dados, a gente precisa da sua ajuda. Para isso a gente criou aqui a nossa vaquinha, para que você possa contribuir com o valor que você puder. Sabe o que é legal? O seu nome estará nos créditos finais do documentário, caso você possa nos ajudar, porque você é um apoiador do nosso documentário. Ah, não posso ajudar com valor nenhum? Então curta sempre os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos, divulgue a nossa vaquinha, e você também vai estar contribuindo. Então vamos lá, vamos fazer desse documentário o maior documentário feito no Brasil, do nosso querido maestro André Matos. Eu vejo vocês em setembro. Hoje a gente vai conversar com o Quito Formiga, né, o vereador responsável pela lei aqui em São Paulo, né? Foi o cara que correu atrás lá com o falecido Bruno Covas, né, que era o prefeito aqui de São Paulo, e decretou essa lei, colocou essa lei no calendário da cidade, né? A gente vai conversar com o Quito, ele vai estar aqui com a gente. E no estado do Paraná, nós vamos estar conversando com o deputado estadual Douglas Fabrício, que vai também nos contar como que chegou nessa decisão de ter essa data fixada no calendário do estado do Paraná. Dia 8 de junho, que após a morte dele, teve assim uma comoção grande na internet, teve vários fãs, vários admiradores da música dele, do heavy metal brasileiro e também do heavy metal mundial. Eles fizeram uma petição pedindo para que o dia 8 de junho fosse o dia do heavy metal, né, em homenagem, para celebrar a obra dele, né, e celebrar esse estilo musical. E ao sentir aí essa comoção e essa vontade aí dos fãs, né, eu trabalho com um deputado estadual, né, o deputado estadual Douglas Fabrício, do Partido Cidadania, e eu demonstrei essa vontade, né, essa manifestação que as pessoas estavam fazendo nas redes sociais e na internet. E ele achou interessante, né? Pô, por que aqui no Paraná a gente não faz uma lei dessa para tornar o dia 8 de junho o dia estadual do heavy metal? Então, a gente elaborou esse projeto de lei, que foi aprovado na Assembleia Legislativa pelos deputados estaduais, e, de maneira rápida, foi sancionada pelo governador Ratinho Júnior. Tinha sido secretário de Estado do Esporte e Turismo aqui no Paraná, e olhando pelo lado do turismo, e também da cultura, mas principalmente na área do turismo, em eventos, nós apresentamos esse projeto com o foco de homenagear o maestro, homenagear o ídolo, homenagear a pessoa de talento, que era o caso do André Matos, mas também homenagear o estado do Paraná no sentido de proporcionar às pessoas, principalmente os fãs do heavy metal, uma data que pudesse comemorar a história do André e também ajudar no desenvolvimento do estado. Porque nós estamos falando de eventos, estamos falando de gastronomia, estamos falando de situações que poderemos realizar muitos eventos. Nós estávamos imaginando, nós fizemos isso em 2020,
Então, nós estávamos imaginando que esse ano seria um ano, assim, para a gente ter vários eventos em comemoração à lei, o reconhecimento do talento do André. Mas, pela pandemia, infelizmente, isso acabou não acontecendo. Mas nós temos esperança que vai acontecer ainda, porque a pandemia vai passar. E a história do André nós temos que comemorar. Então, a lei surgiu com essa iniciativa. Levou a lei, o número é 20 mil, eu tenho até anotado aqui, ó. 20.175 é o número da lei, que é o dia estadual, vale para o Paraná todo, o dia do heavy metal, em homenagem ao André Matos, pelo seu talento e sua história. E o mais legal para falar é que a lei já foi sancionada, né? Como o próprio Molina falou aí, a lei não é um projeto de lei, ela já está valendo, só esse ano não está sendo comemorada, né? Sendo feito alguns eventos por conta da pandemia. Né? Mas a lei já existe, só o evento que não aconteceu ainda, hein, galera? Mas a lei já existe, já está protocolada, já está certo, né, deputado? Exatamente, a lei leva o número 20.175 e ela foi publicada no Diário Oficial do Paraná no dia 8 de abril de 2020. Ou seja, foi lá no ano passado, em abril de 2020, a lei já estava valendo. Já poderíamos estar comemorando para o segundo ano, né, com eventos. Exatamente. Exatamente, poderia ser o segundo ano, agora em 2021. Olha hoje está fazendo 2 anos a lei. Olha só, sensacional. Muito bom, deputado. Mas o que te fez, né? Além de saber da importância do André e tudo mais, e dessa coisa que pode movimentar o turismo, você conhecia o seu estilo musical tem a ver com o André, com a música do André? Você conhecia o André antes disso? Não. Eu queria complementar também o Anderson, quando ele recebeu a ideia do projeto, se ele tinha ideia da quantidade de pessoas e a cena do heavy metal, do rock no estado era tão grande quanto se ele tinha alguma ideia sobre isso. Na verdade, não. Como a gente trabalha ouvindo as pessoas, né, e procurando fazer aquilo que seja bom para as pessoas, quando eu ouvi o Molina me trazer a sugestão, eu fui pesquisar e fui conhecer. E aí eu tive um contato também com o Paulo Baron, que foi, lá atrás, foi empresário, e aí ele me apresentou, falou do André, explicou, falou dos projetos lá do próprio, do Angra, do Xamã. Daí eu fui em São Paulo participar de um evento grande, que teve, inclusive, o Covas, falecido prefeito, né, que Deus o tenha, ele esteve junto conosco no evento lá, onde eu conheci o guitarrista Rafael Bittencourt. Nossa. E aí ele falou também do André, e sim, eu fui pesquisar para poder apresentar alguma coisa que eu tivesse um mínimo de conhecimento, né, porque eu não estava ainda sabendo da história do André, fui ficar sabendo depois que eu vi o quanto ele levou o nome do Brasil e o heavy metal para fora, né, lá no Japão e outros lugares do mundo. Então, olhando assim as imagens que vocês passaram bem rapidamente aí, a gente já se emociona porque você vê um ídolo, uma pessoa que tinha um bom coração, que tinha assim grandes sonhos, e foi uma pessoa de sucesso. Por isso nós apresentamos o projeto de lei, reconhecendo o talento do André, mas também fazendo com que isso possa se tornar uma oportunidade para gerar emprego no estado do Paraná, com os eventos. Tem uma data específica para comemorar, lembrando desta marca, né, muito forte, que é a marca do André. E o Paraná era um estado que, acho que todos os projetos e todas as bandas que o André passou, sempre esteve no estado do Paraná. Acho que Ponta Grossa é um lugar que ele ia sempre, né, e Curitiba também, sempre estava sempre em Curitiba, né, então... Inclusive, os primeiros shows do Xamã foram em Curitiba. Exatamente. E acho que um dos últimos que ele se apresentou com uma banda, se não me engano, local, também em Curitiba também, assim, umas últimas apresentações que o André fez foi com uma banda local de Curitiba. Então, a cena no Paraná é muito, muito grande, né, deputado? Então, eu acho que essa pesquisa mostrou isso, né, que seria um benefício para o estado ter essa data. Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma ideia, Paraná, Curitiba é um local que tem muito evento ligado ao rock, né, e também ao heavy metal em especial. Por exemplo, estava pegando aqui algumas das pesquisas, vocês conhecem a pedreira Paulo Leminski, né, que é localizada aqui em Curitiba. Claro. Essa já foi palco de tantos shows históricos aqui. AC/DC, Ramones, Sepultura,
Iron Maiden, Kiss, Black Sabbath, eu não estou chegando aqui. Motorhead, Judas Priest, Scorpions, Whitesnake, Europe, Bon Jovi, para citar alguns, né? Guns N' Roses. Claro. O guitarrista do Pink Floyd. Falando da também. Pedreira, o próprio André Matos. O guitarrista do Pink Floyd fez um show histórico na Pedreira. Eu estava presente, foi incrível. É um lugar antológico. A Pedreira Paulo Leminski é antológico. No Brasil inteiro. Maravilhoso lá. Inclusive, lá nós vamos colocar, dá para colocar uma placa ainda quando voltar os eventos com relação à questão do André Matos, por causa da lei. Olha, que legal. Né? Essa é o que está sendo articulado. E aí tem vários outros locais aqui, que eu estou falando aqui para quem prestigiar um bom heavy metal em Curitiba, tem o Hard Rock, sim, tem o Crossroads, Hard Rock Café, Claymore, o Molina está me ajudando aqui, ó. Hard Rock Café, o Blood, os Sebas, Sheridan, Stork and Roll, Hangar Bar e Bom Scott Bar. Isso para citar alguns locais que... Isso só em Curitiba, né? Só em Curitiba. Estou falando só da capital. Eu acho que em São Paulo não tem tudo isso, eu acho. Mas no Paraná tem outras cidades importantes. Maringá, Londrina, o que você falou, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, enfim... Inclusive, deputado, o Scorpions ele tocou primeiro em Ponta Grossa do que em Curitiba. É verdade. Molina falando aqui, ó, que o Scorpions tocou primeiro em Ponta Grossa e depois em Curitiba. Perfeito. E dá para incentivar a acontecer isso no Brasil inteiro. Nós poderíamos criar um clima para fazer uma data em cada estado, fazer o 8 de junho, se tornar em cada estado o dia do heavy metal, em homenagem ao André. Já tem na cidade de São Paulo, vi aí, você viu que o vereador Quito Formiga, o vereador que vai falar depois, ele já apresentou, né? E ele é da cultura, uma pessoa realmente importante. E outros estados também já fizeram. Agora nós podemos criar um caminho para que mais estados apresentem, porque aí isso vai fortalecer a marca, vai fortalecer a cultura e principalmente ajudar no desenvolvimento que o Brasil vai precisar, que é o desenvolvimento econômico também. A geração de emprego, eventos. Quanto mais divulgar, mais... E eventos, interessantes a gente esclarecer aqui. Eu fui lá em São Paulo, participei. Eventos de povo muito educado. Um povo que respeita, um povo, assim, de família. Eu fui lá, participei da tarde toda de show lá das bandas que estavam lá, que foram as bandas do André Matos, que ele formou. Sim. As 3 se apresentaram lá. Esse evento foi o evento do Dia do Rock, não? Foi isso, Thiago? O dia do rock, né? Que foi um recorde de público, né? Angra Friends. Isso, exatamente isso. Né? Perfeito. Que o nosso amigo Leandro Cassoilo participou, né? Cantando. Foi o dia tudo, que na época, o prefeito Bruno Covas anunciou que seria o dia do heavy metal em São Paulo. Exatamente, o Bruno Covas. E aí até interessante, né? Eu lembro bem que a hora que o Bruno foi se apresentar, né? Ele teve... Algumas pessoas quiseram vaiar, né, por causa daquela história, né? A política, infelizmente, nem todo mundo compreende a importância que tem a política. Claro. E é bom a gente ter bons políticos que defendem a cultura, que defendem temas, assim, que não é que todo mundo está querendo defender. Inclusive, deputado, o Bruno Covas, no dia que morreu, teve uma homenagem do Sepultura e do Angra ao Bruno Covas nas redes sociais. O Molina está aqui do meu lado, lembrando da homenagem que o Bruno Covas recebeu quando morreu, do Sepultura e do Angra. Mas eu queria falar o seguinte, aquele dia foi o guitarrista, o Rafael Bittencourt, na hora que o pessoal quis vaiar, ele pegou e pediu, o pessoal falou, gente, eu lembro bem disso, ele falando, olha, mas ele está trazendo aqui uma informação muito importante. E aí, na fala dele, aí o pessoal passou a aplaudir, sabendo o que era. Então, quando anunciou o político, criticaram, mas depois que viram que era uma boa ação, aí todo mundo aplaudiu e foi bem legal. É claro, mas, pô, é uma causa nobre, né? E o Bruno era um cara que gostava muito do rock, né? Era um cara que estava sempre em show, né? A gente sabia que sempre que tinha um show aqui em São Paulo de banda de rock, ele sempre estava presente. Então, eu acho que até por um gosto pessoal dele também, né? E sempre fazer esse evento na Praça da República, foi na Praça da República, né, Thiago? E lotação absurda, dar um espaço para o rock dessa maneira, que nem ele deu, eu acho Tinha vários shows lá, naquele dia.
Aí eu participei de vários, eu participei lá desse que eu estava falando, que eu fui lá específico para ele, né? Fui convidado. E o prefeito participou com a gente, ficou assistindo lá, ele, a sua equipe, o Bruno, um tempão lá. Foi bem legal. Foi bem legal mesmo. Barão. O Paulo Barão, eu fui convidado do Paulo Barão, ele que nos convidou. Aliás, não sei se ele está participando ou não, mas se tiver, deixa meu abraço para ele. Ele participou da nossa live passada, da semana passada. O Paulo Barão estava aqui contando, como empresário do André, né, das bandas que o André fez parte, contando um pouco da sua história, que foi muito legal. Thiago, tem mais perguntas aí para o deputado? Douglas, como podemos fazer para levar essa lei a nível nacional? Então, é isso que eu ia perguntar, deputado. Você acha que os fãs, essa mobilização de abaixo-assinados ajuda muito na hora da decisão, na hora de se fechar uma lei dessa e concluir? Ajuda. Dependendo do tema, né? Tem tema que não vai dar tanta discussão. Nesse caso aí não é um tema polêmico, pelo contrário, é um tema onde todo mundo queria ajudar. Então você vê que os fãs queriam essa homenagem e foi muito fácil de fazer a tramitação. Não teve... Você pega, por exemplo, mesmo, às vezes tem deputados que de repente não concordam, daí cria polêmica, né? Mas nesses casos não, isso aí ajuda, e esse caso específico ajudou muito. Porque foi uma mobilização popular dos fãs que chegou até nós e que eu tive a iniciativa de apresentar e, graças a Deus, deu tudo certo. Então, tenho certeza que ajuda. E respondendo a pergunta ali do rapaz que fez sobre nível nacional, agora ele falando, eu lembrei aqui de um deputado, eu vou conversar, ver se o deputado apresenta em nível nacional, até o deputado do meu partido. Se ele topar de apresentar, eu vou pedir para ele fazer para valer no Brasil. Se ele não topar, eu vou buscar outro deputado federal que possa defender essa causa para nós em nível nacional. Quem sabe, 8 Se eu fosse deputado federal, eu ia apresentar, mas como não sou, então...